Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana dos Seminários, uma iniciativa da Igreja Católica em Portugal para recordar a especificidade do sacerdócio ministerial e envolver famílias e comunidades cristãs nos dinamismos formativos destas casas, e que serão agora apresentados pelo Vice-Reitor do Seminário dos Olivais, o Padre José Miguel Pereira, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começava por lhe perguntar precisamente sobre os objetivos desta Semana dos Seminários e que oportunidade é que constitui a realização desta iniciativa para os próprios seminários. Eles ficam na agenda das comunidades? Os objetivos poderia resumir em três. O primeiro, celebrar, rezar. As vocações ao sacerdócio, em primeiro lugar, são pedidas ao Senhor pelo seminário, pelas comunidades, pelas famílias, e é dinamizar este sentido de pedir ao Senhor as vocações que a Igreja necessita e que o Senhor quer dar. E pedir que haja corações capazes de escutar e de responder. Que haja respostas por parte de quem sentir esse... Exatamente, dos apelos. Em segundo lugar, envolver as comunidades na consciência de que o trabalho pelas vocações sacerdotais e todas as outras vocações, mas agora na Semana dos Seminários pelas vocações sacerdotais, é de toda a comunidade, não é só dos padres ou só dos especialistas ou uma questão só para quem quiser escolher esse caminho. É o reconhecimento de que o sacerdócio é um bem na Igreja e uma necessidade na Igreja e que as comunidades precisam dos sacerdotes para lhes dar, da parte de Deus, os instrumentos da graça que os alimente na fé e na vida. E por isso envolver as comunidades, as famílias, na consciência de que isto é obra sua, de que isso é um desejo que também deve ser seu, de eles têm um lugar na promoção das vocações sacerdotais. E, finalmente, interpelar jovens que, com a visibilidade de alguns acontecimentos que acontecem, passa a repetição, que acontecem na semana, se sintam interpelados e possam escutar: esta palavra é para mim? Será que o Senhor me quer a mim? E possam também fazer algum caminho de começar a perguntar ou até a ser acompanhados em ordem a discernir se sim ou se não. Que proximidade é que se vai estabelecendo entre os seminários e as comunidades e as famílias para que esse envolvimento de facto aconteça? Varia um bocadinho também de diocese para diocese. Aqui na Diocese de Lisboa, uma das proximidades é a presença de seminaristas em algumas comunidades a fazer a sua formação pastoral. E, portanto, uma presença regular, semanal, normalmente ao sábado e ao domingo, pontualmente uma outra vez durante a semana, mas que vá ajudando a que o seminarista seja conhecido como uma realidade que não é esquisita, ou não é estranha, ou não é escondida, mas que até nos seus dinamismos de crescimento e de passos que vão dando em ordem ao ministério. Depois, na própria Semana dos Seminários, nós costumamos fazer uma atividade que este ano não vamos realizar, dada a proximidade da ordenação episcopal do Reitor dos Seminários dos Olivais, e, portanto, não é possível este ano, mas esperaremos voltar a fazê-lo para o ano, que é aquilo que chamamos o Seminário Aberto, em que convidamos as comunidades a passarem uma tarde no Seminário dos Olivais, com a presença dos vários seminários da Diocese de Lisboa. Portanto, o Seminário Maior de Lisboa é em duas casas, Caparido e Olivais, mas depois existe também o Seminário Menor e o Seminário Redentoris Mater, e todos eles são o seminário da Diocese de Lisboa. E, portanto, conhecer essa realidade, passar um tempo de reflexão, de partilha, de oração, de convívio, de encontro, normalmente é uma das atividades que costumamos fazer na Semana dos Seminários. E depois, há alguns acontecimentos pontuais que o pré-seminário ou os seminários por si façam em algumas comunidades. Depois fica um bocadinho ao ritmo e ao critério da organização de cada seminário e também do pré-seminário, que em Lisboa também dinamiza um bocadinho a pastoral das vocações sacerdotais. Um conjunto de palavras e de iniciativas que acredito interesse clarificar e apresentar a quem nos está a ver e ouvir. Desde logo, essa palavra seminário destina-se à formação daqueles que querem ser sacerdotes. O seminário, sim. O seminário é uma casa. Em que etapas depois? O seminário tem, como comunidade interna de formação, tem duas grandes etapas, seminário menor e seminário maior, que na Diocese de Lisboa e, portanto, nas outras dioceses que também frequentam e crescem nos seminários de Lisboa, ainda está subdividido o seminário maior em duas etapas. Uma etapa mais inclui o ano propedêutico, um ano de discernimento e purificação das motivações, de aprofundamento das razões do desejo de ser padre e do conhecimento do que é a Igreja e o próprio ministério e a vocação ao sacerdócio. Esse é um ano anterior ao curso universitário? Exatamente, que acontece no Seminário de São José de Caparido, ali no Estoril, e que depois se prolonga nos 2 primeiros anos do curso universitário, eminentemente filosóficos e de cadeiras auxiliares,
e que nós chamamos assim uma primeira etapa de discernimento, um seminário vocacional, digamos assim. E depois, na continuidade, o discernimento não se conclui nessa etapa, continua também, mas já com uma afirmação e uma clarificação e uma opção mais definida e decidida pelo sacerdócio, a etapa dos Seminários Olivais, uma etapa mais pastoral, onde se entram a fundo nas grandes questões teológicas, e também se inicia já regularmente uma formação pastoral, seja internamente, seja na presença nas tais comunidades, conforme disse há pouco. O Seminário Menor? O Seminário Menor funciona em pena firme. Algumas dioceses têm a partir do 7º ano. Não tenho a certeza se ainda há uma que tenha a partir do 5º ano. Portanto, idades dos 11 anos, do 7º a partir dos 12, o 5º a partir dos 10. Aqui na nossa diocese a partir do secundário, portanto a partir dos 15 anos. Antes disso, acompanhamos em ritmo familiar, portanto é aquilo que chamamos o pré-seminário, em que nos encontramos mensalmente no Seminário Menor, mas ainda não vivem em comunidade. O Seminário Menor já é uma experiência de comunidade, de descoberta da vida em comunidade e do aprofundamento dos dinamismos, do poder vir amanhã a ser construtor de comunidades. Essa proposta vocacional, feita em ambiente familiar, como referia, marca uma grande diferença em relação ao que era a proposta vocacional feita, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, em idades muito mais remotas. Talvez mais atrás ainda, porque o pré-seminário de Lisboa existe desde 1982. Não foi o primeiro, foi dos primeiros, e existe, e logo a seguir as outras dioceses, depois a pouco e pouco, foram também criando os seus pré-seminários e as suas formas, e mesmo alguns institutos religiosos têm formas de acompanhamento em família. E, portanto, agora sim, a Pastores da Abovobis, em 1990, incrementou muito estes grupos vocacionais e estas formas de acompanhamento vocacional, que não substituem o Seminário Menor, mas que são outros caminhos para aqueles que precisam de outros caminhos. E, portanto, não são substitutivos os dois caminhos, até porque hoje a realidade familiar e eclesial é tão diversa de rapaz para rapaz, de candidato para candidato, que uns precisam mais de uma estruturação comunitária, outros podem continuar a caminhar na família porque têm aí um background de fé e de experiência de generosidade e doação que lhes permite fazer assim o caminho e bem. E também depois as comunidades cristãs de onde eles provêm, os movimentos onde não estão ligados, também tudo isso pode aconselhar mais o ingresso no seminário mais cedo ou não. E esse é sempre um percurso feito de forma pessoal? Pessoal e depois em grupo também, porque sobretudo nas idades da adolescência a dimensão do grupo é muito importante para construir a identidade cristã e da possível consagração. E portanto mesmo o pré-seminário funciona em grupos, portanto agrupa-os por faixas etárias e faz propostas, umas mais dirigidas pessoalmente, com uma direção espiritual a partir do 9º ano, ou a conversa formativa, e outras mais de grupo, com um itinerário formativo de grupo. Falemos agora nos conteúdos formativos, especificamente, e fixando-nos, se calhar, na última etapa da formação. Há o curso universitário, que acredito que seja um curso com regras e normas semelhantes a muitos outros cursos universitários. Sim, curso de Teologia, não é? Sim, na Universidade Católica, Faculdade de Teologia, portanto é um mestrado integrado, são 5 anos. Em todo caso, a formação vai além desse curso universitário. Sim. Em que aspectos? Em primeiro lugar, integrar a formação intelectual no todo da unidade formativa. Nós não nos formamos para ser especialistas da teologia, nós formamos-nos para ser pastores. E a teologia... Mas têm de ser especialistas em teologia. Claro, a teologia tem o sentido de eu não vou pregar-me a mim mesmo, nem vou pregar umas ideias, nem vou pregar umas coisas. E, portanto, é descobrir a fé da Igreja, aprofundar a fé da Igreja, que tem várias instâncias de ser conhecida. A celebração é uma forma, o magistério e o ensino doutrinal é outra forma, a discussão teológica, o aprofundamento teológico é outra forma. E, portanto, mas é ao serviço da formação do ser pastor que a teologia é dada. E aí também com a possibilidade de perceber o que é que outras, seja correntes filosóficas, seja até dentro da teologia, mas outras áreas não propriamente católicas, podem trazer de interpelação à teologia católica. E, portanto, saber
qual é a nossa identidade, estarmos enraizados na nossa identidade e saber dialogar com outras identidades. Isso tem essa vertente, a formação teológica. Depois há todo um conjunto que se continua, ou que antecede e continua no seminário. Em primeiro lugar, a formação para o ser homem de Deus e, portanto, uma espiritualidade forte. Um encontro pessoal com o Senhor para poder amanhã iniciar outros a esse encontro pessoal com o Senhor. Um encontro que seja conversão, que seja transformação de vida, que seja a alegria de descobrir que o ser ao jeito de Cristo, ao tamanho de Cristo, tanto quanto nos vai sendo possível e crescendo para aí, é uma graça, é uma humanidade mais valorizada e é isso que Deus quer oferecer aos homens e mulheres de hoje. Portanto, a formação espiritual. Depois, uma formação comunitária. O padre não é padre em nome próprio, se é em nome de Cristo, é também integrado no corpo de Cristo. E, portanto, o aprender a ser igreja, a viver em presbitério, a perceber que o ministério sacerdotal é um ministério em presbitério unido à volta do bispo. E depois a viver também em comunidade com as outras vocações, em comunhão com as outras vocações e carismas. Portanto, o padre não é aquele que impõe e que ensina o que é a igreja, ponto, mas é aquele que tem a missão de congregar os diferentes carismas e vocações que fazem a igreja num caminho cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e com os apelos que Deus vai fazendo. E, portanto, também muito a formação para a vida em comunidade, os dinamismos, então, num tempo onde o individualismo marca um bocadinho a nossa cultura, aprender os ritmos de pertencer, de esperar, de puxar, de liderar sem ter que ter o protagonismo centrado em si, mas apontando para Nosso Senhor. Tudo isso são elementos da vida em comunidade que se procura... E são estratégias que se aprendem ou são formas de vida que se assumem, enfim, pelo diálogo, pelo ver como fazem outros? Sim, em primeiro lugar, a segunda parte. Não é? Mais do que estratégias, é sobretudo o ir entrando, o ir aprendendo com os que são pastores a ser pastores, integrando as limitações próprias e também as grandezas e as graças que Deus faz através dos pastores, aprender isso. E, portanto, é muito mais desta convivência, e por isso a vida em seminário, e por isso não apenas reuniões ou cursos de formação, porque é no viver e no estar e no pertencer, e às vezes na inutilidade de não estar a fazer nada de específico, mas apenas a criar laços e a aprender a ser. Isso é em primeiro lugar. Isso depois não desdiz que possa haver aqui ou acolá também algumas estratégias, algumas formas de conhecimento da realidade, a melhor forma de traduzir a mensagem ou a proposta que não é nossa, que é do Nosso Senhor, mas na linguagem e na cultura do tempo. E perguntava-lhe isto até porque, sobretudo em cargos de liderança, e acredito que o ser padre hoje é ser líder também, não é? É ser líder, como há pouco referia. Eles são precedidos muitas vezes de uma formação muito específica, muito especializada. Nesse aspecto, há uma diferença em relação a um outro líder empresarial, por exemplo, e ao líder religioso, o sacerdote. Sim, a Igreja, ainda que tenha uma dimensão institucional, não é uma organização, é um organismo vivo. E esta não é só uma questão de palavra, muda a forma como nós nos colocamos. A identidade, propriamente dita. Claro. E, portanto, isso implica que a cabeça é Cristo, mas aqueles que são sacramento de Cristo cabeça aprendem a sê-lo no corpo, na vida do corpo, a responder às necessidades do corpo. E falamos com uma linguagem já muito simbólica, mas que um bocadinho traduz aquilo que é a Igreja e que é a comunidade. E, portanto, aqueles, usando então a linguagem, aqueles que são chamados a ser sinal de Cristo, que é líder, aprendem uma liderança ao jeito de Cristo, segundo as necessidades das comunidades, dos cristãos, daqueles que o procuram, da caridade, da evangelização, da catequese, da liturgia. E são essas necessidades que hão de ensinar-nos a ser líderes. Não para que apareçamos nós, mas para que apareça aquele que conduz, que guia, que é o Senhor. Há pouco o padre José Miguel Pereira falou em viver em presbitério. Num esforço, enfim, de analogia, nós poderíamos também pensar numa outra associação, num outro grupo de pessoas que se unem em torno do mesmo objetivo. Neste caso, acredito também que existe uma especificidade que traduz essa expressão. Sim. Em primeiro lugar, não deixar que esta ideia nos faça aparecer os padres como uma classe sacerdotal ou uma corporação que se tem que defender uns aos outros. Não é esse o sentido. Não nasce de uma perspectiva organizacional, nasce do vínculo de cada sacerdote a Cristo. Cada sacerdote é consagrado para ser presença do Senhor, acreditamos nós na fé, com as suas limitações e debilidades, mas na linguagem da encarnação, de Deus que faz homem, e que se continua hoje a fazer presente nos sacerdotes, na Igreja toda, nas diferentes ministérios, e de forma muito específica
para um determinado serviço nos sacerdotes. Uma determinada missão nos sacerdotes. Ora bem, desse vínculo, dessa união a Jesus Cristo, cada sacerdote descobre, experimenta, que isso não é uma questão individual. Não é? A presença de Nosso Senhor é no ministério apostólico, em primeiro lugar, é a continuação do grupo dos 12, nos bispos, unidos em torno do Santo Padre, do Papa. Mas que depois agregam a si colaboradores, que só podem exatamente manter a garantia dessa união a Cristo na expressão da comunhão em volta do bispo, a quem o Senhor confiou a sua missão de pastorear. Foi aos apóstolos e aos seus sucessores e, portanto, depois aos colaboradores que, unidos ao bispo, participam também desse ministério. O padre José Miguel Pereira é vice-reitor do Seminário dos Olivais, portanto, é formador de futuros sacerdotes. Um formador, no seu caso concreto, as suas ocupações do dia-a-dia passam por que compromisso, por que tarefas? Bem, para falar disso, eu tenho de explicar que, além disso, também sou diretor do pré-seminário, faço equipa com outros sacerdotes, sou diretor da Pastoral das Vocações da Diocese com outros sacerdotes também. Mas podemos nos fixar neste caso aqui naquelas funções que dizem respeito à formação dos futuros sacerdotes? Pronto, isso implica, nós temos uma reunião de curso, portanto cada sacerdote nos Seminários Olivais acompanha mais diretamente um curso, semanalmente encontramos, seja para aprofundamento de um documento pastoral, doutrinal, seja para a partilha da vida da casa, em ambientes mais pequeninos, como é que as coisas vão, como é que não vão, desafios... Aquela dimensão comunitária que falava há pouco. Exatamente. Nós temos semanalmente um encontro onde, em ritmo alternado, ora uma formação mais doutrinal, ora uma partilha mais comunitária. Depois o diálogo pessoal mais formal, não é formal, mas mais marcado, digamos assim. Portanto, pontualmente converso pessoalmente com cada um dos seminaristas e vamos olhando os desafios, as dificuldades, as alegrias, as confirmações, as hesitações, as correções. E esse diálogo pessoal, eles são 41 no Seminário dos Olivais, portanto ainda ocupa... Existe tempo. Exatamente. Depois temos também, à quarta-feira, temos algumas atividades mais eminentemente comunitárias, portanto, desde a formação litúrgica, que não sou eu, é um outro sacerdote que lhes dá a seguir o almoço, que orienta, depois um tempo de desporto ou um tempo de trabalhos comunitários na biblioteca ou do que for necessário. Depois temos no final da tarde o terço e a Eucaristia, portanto, em conjunto, e depois à noite sempre ou um convidado ou uma temática, um ciclo de estudos que vamos, portanto, participando e discutindo. E são outros elementos. Depois o próprio testemunho de vida eclesial e de vida em comunidade com os outros irmãos padres que constituem a equipa formadora do seminário, e que isso também é formativo para os seminaristas, o sentido de eclesial, o sentido de na diferença caminhamos todos para o mesmo, o projeto formativo comum, para aquilo que é o padre, que é a Igreja e que Deus precisam para o tempo de hoje, e portanto esse testemunho pessoal também acontece. E depois, às vezes, também a experiência de que nós estamos ocupados com outras coisas. Isso também é bom para eles terem consciência de que o ministério sacerdotal não é só a coisa toda arrumadinha e o quadro todo arrumadinho, mas é depois a resposta às solicitações que a vida e que a Igreja precisam em cada momento. E às vezes eles experimentam, gostavam de ter um dos padres ali, mas têm que se separar porque agora o padre está ocupado com outra missão eclesial. Esta Semana dos Seminários propõe como tema formar pastores consagrados totalmente a Deus e ao seu povo. Acredito que signifique tudo e muito mais do que aquilo que nós fomos falando, mas o porquê desta proposta e assim formulada por parte dos responsáveis? É próprio de todo o tempo da Igreja, e hoje particularmente isso é sensível, estas duas dimensões. E eu digo hoje particularmente é sensível porque há correntes, grupos dentro da Igreja que acentuam mais uma parte e outros que acentuam mais outra. E às vezes fazer comunhão nestas duas dimensões e descobrir que as duas dimensões são igualmente importantes. Que são elas? O ser consagrado totalmente a Deus, consagrado totalmente a Jesus Cristo, e transparecer que, em primeiro lugar, o Padre traz Deus à Igreja e o Padre, o sacerdócio, do que o Padre é ministro, traz Deus à Igreja e ao mundo, e depois dedicados ao povo. Portanto, não é uma devoção pessoal, não é para consumo pessoal e depois os outros beneficiam
mas é também uma consagração para um envio, para a missão, para o anúncio, para a evangelização, para a construção da comunhão. E, portanto, esta dimensão também do estar ao serviço do povo, atento às necessidades da Igreja e do mundo, e encontrar na unidade destas duas dimensões a identidade do ser pátrio. De que forma é que nas comunidades ou nas famílias cada pessoa pode assinalar esta Semana dos Seminários? Vai variar também um bocadinho das propostas que cada diocese fizer. Nós, uma das coisas que tentamos sempre dinamizar é sair nesta altura um desdobrável com os nomes e as proveniências dos seminaristas. No caso do Seminário dos Olivais. No caso do Seminário dos Olivais, que inclui 8 dioceses. Porque temos 5 dioceses de Portugal e mais 3 dioceses estrangeiras, Coxim e 2 dioceses de Cabo Verde, Santiago e Mindelo. E de Portugal temos 5 dioceses, portanto, Lisboa, Funchal, Aveiro, Leiria, Fátima e Santarém. Vai ser um desdobrável que portanto, está à disponibilidade das comunidades para poderem levar para casa, poderem rezar por este, por aquele, por outro, escolher, por exemplo, porventura, atribuir um seminarista a cada família e a família durante esta semana ou durante este ano ocupar-se por rezar e por cuidar espiritualmente desse seminarista. Isso é uma hipótese. Vigílias de oração também. Há um guião que foi distribuído às comunidades. Que já está online no endereço que vamos divulgando também. Exatamente. E, portanto, pode ser pegado, seja em termos de comunidade cristã, religiosa, paroquial, seja da comunidade cristã que é a família, e poder ser também utilizado para algum momento de reflexão, para algum momento de oração, para algum momento... Padre José Miguel Pereira, agradeço-lhe ter estado aqui neste programa da Igreja Católica, onde quisemos apresentar propostas para assinalar nos seminários e em todas as comunidades esta Semana dos Seminários que decorre até ao próximo domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.